Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Thiago Pinto e eu ajudo arquitetos e engenheiros a lucrarem R$ 30.000 com obras comerciais e industriais. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é liberdade financeira para arquitetos e engenheiros civis. Bom, você, profissional formado ou formando, imagino que quando. Eu passei por isso também, né? Afinal, apesar de já ter um certo tempinho, mas estávamos nós na faculdade ou estamos ainda, dependendo, não sei você que me escuta, em qual fase você está, e você almeja e pensa na sua vida, nossa, vou me formar, vou. Muitas vezes a gente escuta promessas de salário, né? No meu caso, na época tinha muito recém ali obras da Copa, né? Era fantástico falando sobre vagas para engenheiro, que o mercado estava aquecido e tal. E muitas vezes a gente se forma e percebe que isso não é necessariamente a realidade, né? Ou então que essa realidade ela é para poucos profissionais. E por muitas vezes a gente se frustra, precisa pegar projetos, né, por preços às vezes até baixo, né, ou muito aquém do que a gente gostaria, né, ou então aceitar alguma vaga de emprego, ou trabalhar alguns outros serviços, até Uber, motorista de aplicativo, né, que são sim muito dignos, mas não conseguem trazer para a gente aquela liberdade financeira que a gente almeja, né, aquele planejamento de vida e conforto financeiro que às vezes a gente esperou quando a gente fez o nosso xizinho lá para escolher essa profissão tão gostosa, né? Essa profissão que tanto amamos. Bom, então o que a gente vai aprender aqui? Como que eu consigo atingir, né, uma liberdade de tempo, uma liberdade financeira através de, eu vou mostrar para vocês o caminho para atingir essa liberdade financeira com obras de pré-moldadas estruturas metálicas. Ou seja, como que eu vou ter um lucro mensal ali de R$ 30.000 ou mais trabalhando com esse tipo de obra? Bom, digamos que hoje você seja um CLT, ou seja um autônomo, ou até mesmo um desempregado, né? E deve estar olhando para mim e pensando, mas isso deve ser muito difícil. Hoje eu não consigo nem faturar R$ 2, R$ 3.000, R$ 4, R$ 5.000, e eu não consigo nem manter minha família, ou nem me manter, por muitas vezes acabo tendo uma correria, um dia muito longo para cumprir promessas de prazo, enfim. E hoje isso pode parecer uma realidade muito distante. Eu te entendo, né? Eu também passei por isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que fazendo as mesmas coisas, a gente não vai conseguir sair do lugar e ter resultados diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é que para atingir um resultado diferente, a gente tem que ter planejamento, foco nos nossos objetivos e pagar o preço. Pagar o preço em estudo, pagar o preço em estar aqui assistindo essa aula, pagar o preço em aprender com quem já percorreu o caminho que a gente quer percorrer. Então, assim, hoje, por tudo que eu passei, o meu objetivo é trazer aqui para vocês, né, o caminho das pedras, o caminho para ter sucesso, para ter sua liberdade, né, geográfica, de tempo, financeiro, através da execução de obras. E eu te garanto que você consegue chegar lá, porque eu também cheguei e vejo diversos outros amigos meus chegando, né? Então, o primeiro passo, por que que muitas vezes nós profissionais de construção, engenharia e arquitetura, não temos uma certa independência financeira? De certa forma, a gente entende que ele é um mercado bem concorrido, e é um mercado que a gente sabe que não tem, muitas vezes, muita valorização, né? A gente vê, às vezes, até anúncio, a gente está na rua, vê aquelas faixas, letreiros, projetos a X reais, projetos a R$ 600, projetos a R$ 1.500, e a gente sabe que aquilo demanda de um conhecimento muito grande. Enfim, é um dinheiro bem difícil de ser ganho, né? Bem difícil de ser executado. Então, o que eu trago para vocês aqui é um oceano azul, né? Afinal, a gente está ali executando uma obra para um cliente que tem dinheiro para fazer essa execução. A grande maioria dos clientes desse tipo de obra comercial, industrial, são clientes ou empresas, pessoas físicas, que ou já têm o capital ou já têm uma estrutura de crédito necessária e suficiente para garantir, né, a execução daquela obra, né? Tanto é que a gente consegue, né, fazer essa obra, fazer e receber ela ao longo da própria execução,
né? Então a gente tem um cronograma físico-financeiro bem adequado às necessidades do nosso mercado. Então, assim, o primeiro ponto que nós profissionais temos que entender é onde estão acontecendo as melhores obras, as obras que vão ter mais margem, né? Será que se eu trabalhar sempre com projeto, né, será que eu vou almejar ter essa liberdade de tempo que eu busco, né? Será que eu vou, lógico, você com certeza consegue, pode ser um excelente projetista, mas a verdade é que a maioria das vezes, nós recém-formados, nós começando na carreira, sem muito conhecimento, sem muito network, acabamos nos atolando de projetos para serem executados, não conseguimos entregar no prazo combinado, muitas vezes, e não conseguimos, às vezes, sequer cobrar, né? Às vezes não conseguimos fazer a venda de uma maneira adequada, ou então pegamos num leilão de preço, acabamos entrando numa concorrência, enfim, isso torna bem desagradável e a gente fica ali, mês após mês, só tentando sobreviver, parcelando, vivendo em cima de limite de cartão e cartão de crédito, né? Então eu quero trazer para vocês uma oportunidade aqui de ouro. Como que a gente pode ter, né? Eu quero mostrar o caminho para que a gente tenha grandes lucros, né, com a nossa construtora e executando um tipo de obra, que ele é um tipo de obra mais rápido e mais simples. Então eu quero mostrar para vocês um método para que a gente consiga construir um negócio lucrativo e escalável. Afinal, nós vivemos num país que ele tem uma economia pujante, um país que cresce bastante. Então essa demanda ela sempre vai acontecer. Sempre estão novas empresas sendo construídas, novas indústrias, novos empreendimentos, e o mercado de construção sempre acompanha esse crescimento, né? Certo. Então, nós sabemos que nós estamos numa profissão muito respeitada, numa profissão que tem um certo vislumbre, e muitas das vezes até foi isso que a gente escolheu ali trabalhar com obra, escolheu ser arquiteto, escolheu ser engenheiro civil, né? Mas por quê? Que nós, a grande maioria, estamos financeiramente insatisfeitos. A gente observa, por exemplo, às vezes concursos públicos acontecendo com salários muito abaixo do piso, ou muitas discussões sobre o piso salarial, que a gente sabe que na prática é muito difícil de ser pago, né? Então, por que isso acontece? Primeira coisa, a gente está falando de uma coisa que vem sobre oferta e demanda. São bastante profissionais, sim, disponíveis no mercado. Então, a gente tem que entender que nós temos que ser profissionais diferenciados. Na final, nós sendo profissionais diferenciados, nós seremos mais procurados, né? Teremos uma demanda maior e assim conseguiremos cobrar melhor e mais pelo nosso serviço. Né? E nos profissionalizando, buscando, estruturando a gestão da nossa empresa, né? Buscando consultorias, buscando cursos, enfim, praticando esse aprimoramento profissional, nós traremos toda essa melhoria para dentro da nossa empresa, para dentro dos nossos para dentro do nosso próprio negócio. Então, o que a gente tem hoje de realidade? Nós temos profissionais CLT com carreiras muitas vezes insatisfeitos na sua carreira, com salários baixos ou coisas semelhantes, né? Autônomos que não têm uma previsibilidade na sua renda, né? Igual eu comentei, por muitas vezes tendo que pegar projetos por valores que talvez eles queriam trabalhar de uma forma maior, né? E dependendo ali de projeto sem uma renda previsível ou adequada. Então, se você está preso em algum desses projetos, não significa, em algum desses cenários, se você está preso em algum desses cenários, não significa que o mercado de construção é um mercado ruim, mas sim, vocês têm que olhar, né? A gente tem que olhar para o mercado de uma forma adequada, procurar onde estão os maiores nichos, onde estão os maiores faturamentos, né? Olhar quem está dando certo já e entender, bom, o que essa pessoa fez para estar lá, né? A gente formar nossa mente para isso, né? Então vamos lá, né? Então, enquanto muitas pessoas estão ali presas nesse mercado tradicional, disputando ali concorrências ou cotações em projetos de 2, 3, 5 mil reais, tem outros profissionais que tomaram decisões adequadas, assim como eu sei que você vai tomar, e estão lá orçando obras de 300, 400 mil, 500 mil, 10 milhões de reais,
Enfim, obras que realmente conseguem trazer um fluxo de caixa e uma lucratividade muito boa para o nosso negócio. Né? E esse crescimento ele pode acontecer de uma forma muito acelerada. E eu te digo mais: ah, Tiago, mas como que eu vou começar nesse ramo se eu não tenho investimento nenhum, se eu não tenho capital? E eu te digo, porque isso a gente já tratou aqui em outras aulas e vai continuar tratando, que você pode começar nisso mesmo sem um investimento inicial, mesmo sem não entender nada de projeto, enfim, mesmo sem nunca ter atuado nesse ramo, certo? Né? Então, assim, quais são as vantagens desse ramo? Né? Quais são as vantagens de eu trabalhar com uma obra comercial, com uma obra industrial? O primeiro ponto que eu acho muito interessante, geralmente o cliente dessa obra ele está mais preocupado em ela ficar pronta e funcional, né, do que ela ficar extremamente com um bom acabamento, com um bom porcelanato, né, com uma pintura muito diversificada, com uma arquitetura um pouco mais sofisticada, cheia de detalhes. Então, na sua grande maioria das vezes, né, são obras um pouco mais simples de serem executadas e acontece com uma velocidade maior. Afinal, para todo mundo, tempo é dinheiro. Né? Então, quanto antes eu colocar minha obra para rodar, o meu comércio para ser funcional ali dentro, né? Ou então esse meu barracão, esse meu shopping, né? Essa minha galeria, o quanto antes ela estiver disponível para locação no mercado, ou às vezes alguma situação que o cliente já vendeu essa obra, já alugou essa obra, né? Já fez uma locação tipo build to suit, essa obra já tem um locador ali confirmado, então quanto antes essa obra ser entregue, antes vai começar o faturamento e o retorno sobre capital investido desse investidor, né? Então, assim, também um segundo ponto, igual eu falei, né, são clientes, geralmente empresas ou investidores já consolidados, que têm uma previsibilidade de caixa e um pagamento melhor. Né? Por muitas vezes você trabalha ali com casa ou com construção de casa, e é um mercado muito bacana, mas por muitas vezes depende muito de algum tipo de financiamento habitacional, e nem sempre o banco tem capital disponível, que é o que está acontecendo hoje em alguns segmentos de mercado, ou então o cliente tem uma outra empresa, um emprego, ele perde uma renda. Enfim, geralmente quando a gente trabalha com obras residenciais, eu vejo até muitos colegas meus reclamando que eles têm dificuldade de receber ali as últimas parcelas da obra, ou algumas coisas assim, né? Então, assim, e também nós temos uma execução mais rápida e menos burocrática, né? Via de regras, as cidades querem que empresas novas se instalem ali. Né? Então, por muitas vezes são criados condomínios, loteamentos exclusivos de empresa, né? Então, assim, cria-se ali um campo de execução desse tipo de obra muito interessante, né? Então, eu te digo que assim como eu comecei, você também pode entrar nesse ramo. E talvez executando ali 2 ou 3 obras por mês, você consiga ter um lucro de 30 mil reais ou mais mensal. Né? E muitas vezes a gente a gente acha, né, a gente acredita, nós acreditamos que esse mercado é difícil, que ele é inacessível, que dificilmente, né, a gente vai conseguir entrar ali. Mas eu te mostro através dos meus conteúdos que é um mercado simples, é um mercado prático, um mercado de decisão rápida, né, onde os clientes querem executar a sua obra. E você, construindo a sua empresa de uma maneira adequada, construindo a sua marca, né, com seriedade, você com certeza consegue ter sucesso nesse ramo. Agora eu vou te mostrar o passo a passo para você construir a sua empresa de sucesso. Bom, primeiro ponto, você tem que identificar dentro do que você gosta o seu tipo de obra, né? Por exemplo, eu tenho hoje, dentro do meu network, eu conheço já alguns arquitetos, alguns engenheiros que eles costumam ter clientes e projetar obra para clientes investidores. Né? Então eu vou buscar esses clientes. Ah, hoje eu tenho um certo conhecimento com o pessoal da agroindústria. Às vezes você conhece um engenheiro ou um comprador, uma pessoa responsável pela parte de execução de obras, pela contratação de obras dentro de alguma agroindústria, de alguma indústria, alguma coisa assim semelhante. Ah, eu tenho um tio, eu tenho, enfim, um irmão, eu tenho algum conhecido, ou seu próprio, às vezes, alguma empresa que você trabalha, que eles têm interesse de investir, que eles são investidores em locações. Então, a primeira coisa, você vai identificar qual que é o ramo que você pretende executar,
né? E depois construir uma base sólida ali de parceiros, de fornecedores, para que você inicie de uma forma eficiente a sua empresa, né? A partir daí, você passa a captar esses clientes, né? Captar bons clientes empresariais e conversar, se apresentar, falar que você está iniciando no ramo, falar que você trabalha no ramo, né? Enfim, estruturar toda a sua captação de clientes para que você consiga ter ali seus primeiros orçamentos, né? E depois, com contratos inteligentes, né? Você orça a obra com uma maneira adequada, com uma maneira previsível, afinal são obras relativamente simples, que dificilmente tem alguns aditivos, alguma coisa que acontece fora do escopo, né? Então, assim, você consegue ter uma previsibilidade financeira no seu caixa, né? Então, hoje mesmo eu te falo, né, que eu apliquei esse passo a passo e hoje eu consigo ter uma previsibilidade de renda na minha empresa, né, e vários clientes que eu já atendi que me indicam ou constantemente fazem obra desse estilo comigo, né? Bom, gente, então se você ficou comigo até aqui, obrigado pela sua atenção. Se inscreva aqui no link abaixo para o nosso Jornada Obras 30K e clique no nosso perfil, nos siga e nos acompanhe para mais conteúdos. Um grande abraço e até mais.